comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 18, diz assim: E o Senhor falou comigo mais uma vez, dizendo: Filho do homem, com um único golpe eu vou tirar de você o prazer dos seus olhos. Apesar disso, você não vai chorar por ela em público, nem vai se lamentar ou derramar lágrimas por ela. Sofra calado, longe de outras pessoas. Quando ela for enterrada, não deixe haver choro nem lamentação. Não use roupa de luto. Não descubra sua cabeça, nem ande descalço. Não aceite a comida trazida pelos amigos em sinal de consolo. Anunciei a mensagem do Senhor ao povo pela manhã. Naquela mesma tarde, minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz tudo que o Senhor havia mandado. Os irmãos podem se assentar. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com a amada igreja nessa noite é a dura missão de um profeta. O tema da mensagem dessa noite é a dura missão de um profeta. Repita comigo: a dura missão de um profeta. Amém? O texto que nós acabamos de ler relata um pouquinho da história do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele recebeu uma chamada, e mediante a essa chamada, eu quero iniciar falando para a igreja o seguinte: um profeta, ele precisa ter total convicção da sua chamada. Você e eu, nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter a total convicção da nossa chamada. Você tem que ter essa convicção. Quem foi que te chamou? Quem foi que te separou? Quem foi que te ungiu? Quem foi que te levantou como um profeta? Você tem que ter essa convicção. Quem foi que me chamou no passado? Foi o homem? Quem foi que me ungiu no passado? Será que foi o homem? Na minha convicção, no meu entendimento, na minha fé, eu fui chamado por Deus, eu fui ungido por Deus, eu fui separado por Deus. Então você precisa, como profeta, como homem e mulher de Deus, você precisa ter a convicção do seu chamado, você precisa ter a convicção de quem te chamou. Por que eu estou falando sobre isso? Ezequiel foi chamado por quem? Quem que chamou
Ezequiel sabia disso, ele tinha convicção disso. E não pode ser diferente com nenhum de nós. Você sabe por quê? Porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, não tem convicção de quem chamou, qualquer coisa que vier abala. Ezequiel, ele sabia quem chamou ele, e ele sabia para o que Deus estava chamando, porque se ele não tivesse a convicção, ele não teria a estrutura para enfrentar o que ele enfrentou. Se você não tiver a convicção de que é Deus quem está te chamando, qualquer vento que soprar vai abalar você e você vai desistir da tua chamada. Qualquer situação que surgir vai mexer com você a ponto de você abrir mão da chamada. Mas quando você tem a convicção e sabe quem te chamou e para o que te chamou, você tem ciência de que Deus está com você, de que Deus é com você. Ezequiel sabia que a chamada dele para o ministério profético, para o ministério sacerdotal, porque ele era sacerdote também, ele sabia que tudo isso vinha da parte de Deus. Levanta a mão para o céu e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que a minha chamada veio do Senhor. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar com base no texto, fica ligado no texto, do que aconteceu com Ezequiel. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar, eu escrevi aqui o seguinte: o tema da mensagem de hoje é a dura missão de um profeta. A dura missão de um profeta. Repita comigo: a dura missão de um profeta. A segunda coisa que eu escrevi aqui é que um profeta precisa estar preparado para as adversidades. Você tem que estar preparado para as adversidades. Deus te chamou, meu irmão. Deus te chamou. Deus está chamando muitas pessoas sobre a face da terra. Mas a gente precisa estar preparado para as adversidades. A gente precisa estar preparado. Quando Jesus faz a menção daquele que construiu a casa na areia e daquele que construiu a casa na rocha, ele usa os mesmos símbolos para ambos. Ele diz que as águas se levantaram, que o vento soprou e que a chuva caiu. Tanto para quem estava construindo na areia, quanto para quem estava construindo o quê? Na rocha, não é isso? Ele faz essa menção. O Senhor Jesus, ele, de uma maneira muito curiosa, ele está dizendo: olha, as águas que sobem de baixo você vai ter luta, os ventos que sopram ao redor você vai ter luta, e a chuva que cai do céu, a tempestade, você também vai ter luta. Mas eu tenho que estar ciente disso, que eu vou ter lutas que vêm de baixo, que vêm do vento em minha volta e que vai vir de cima. Você tem que estar preparado para as adversidades, irmãos. Você acha que essa vida dá moleza para alguém? Você acha que a vida dá moleza? Não tem moleza nessa vida. Nem Jesus, quando veio e caminhou sobre a terra, teve moleza.
Ninguém. Nós precisamos entender, nessa vida, eu estou sujeito a enfrentar a adversidade. Ezequiel, ele recebeu uma palavra profética. Deus falou assim com ele: com um único golpe, eu vou tirar de você a menina dos seus olhos. Você está preparado para ser golpeado por Deus? Porque nós estamos sujeitos a sermos golpeados pelo diabo, nós estamos sujeitos a sermos golpeados pelas pessoas em nossa volta, mas nós também estamos sujeitos a ser golpeados por Deus. O profeta não tinha feito nada de errado, estava servindo a Deus, vivendo uma vida no altar, recebendo revelações do céu. E Deus disse: eu vou golpear você, e com um único golpe eu vou tirar de você a menina dos teus olhos. Jó não tinha feito nada de errado, e o inimigo golpeou Jó. Você está preparado para receber esse golpe? Um único golpe. O profeta disse: eu preguei pela manhã, e quando chegou de tarde, a minha mulher morreu. Eu fui golpeado. Deus falou que ia fazer. Mas no dia seguinte, eu fiz tudo que o Senhor me mandou. Você está preparado para ser golpeado? Deixa eu te dizer uma coisa, com base no texto. Haverá momentos na nossa vida que nós vamos ter que sofrer calado. É o que Deus falou aí, no versículo 17: sofra calado. Deus golpeou o profeta e ainda disse: ó, sofra calado. Já houve momentos na minha vida que eu gritei muito quando fui golpeado. Eu não consegui ficar calado, eu não consegui sofrer calado. Doeu tanto que eu gritei. Mas haverá momento, irmãos, que a gente vai ter que sofrer calado. Haverá momento em que a gente vai ter que sentir calado. Você está preparado para isso? Ser golpeado e ainda ter que ficar em silêncio, não demonstrar. Olha o que o texto diz, versículo 17. Olha: sofra calado, longe de outras pessoas. Quando ela for enterrada, não haverá choro nem lamentação. Não use roupas de luto. Descubra a sua cabeça e nem ande descalço. Não aceite comida trazida pelos amigos, ou seja, não aceite consolo de ninguém. Haverá momentos em que a gente vai poder mostrar a nossa fraqueza para ninguém. Haverá momentos na nossa vida que ninguém vai poder saber das nossas fraquezas. A gente está destruído por dentro, mas a gente vai poder mostrar para ninguém. Haverá momentos que Deus vai permitir você mostrar, você compartilhar, mas haverá momentos que o próprio Deus vai falar: olha, não deixe ninguém saber que você está quebrado por dentro. Não deixe ninguém saber que você está destruído por dentro, porque você foi golpeado. Você está preparado? Nós estamos preparados para passar por isso? Você sabe por quê, irmãos? Porque em algum momento dessa vida a gente vai ser golpeado. A nossa
fé vai ser avaliada. A nossa conduta, Deus vai olhar, vai avaliar. O profeta foi golpeado e Deus disse: olha, sofra calado, não deixe ninguém ver sua fraqueza, nem faça luto, nem faça nada. A cultura judaica, eles têm por hábito prantear. O funeral de um judeu tem muitos pranteadores, pessoas que choram, e às vezes choram por vários dias, por várias semanas. O luto, rasgam as roupas, andam descalço. Mas Deus falou: olha, nem direito ao luto você vai ter, nem direito ao luto você vai ter. Você sabe o que Deus estava falando? E o que Deus quer falar, pelo menos foi o que Deus falou ao meu coração quando eu li esse texto. É como se Deus quisesse falar assim: olha, fique firme diante da adversidade, fique firme diante da luta, fique firme. É necessário ficarmos firmes diante de algumas situações. Meu irmão, se a gente não ficar firme, a gente vai chutar o pau da barraca, a gente vai esmorecer. É curioso que no capítulo 3, eu ainda vou voltar para cá, Deus disse o seguinte ao profeta, eu anotei aqui no texto: tornei a sua testa dura como um diamante, mais dura do que a pedra. Por isso não tenha medo deles, das ameaças, dos olhares, de ódio. Tudo isso é natural, pois eles são um povo desobediente e teimoso. Deus havia fortalecido o profeta para que ele pudesse encarar todas as situações. E a mesma coisa eu quero dizer para os irmãos: Deus, ele vai nos fortalecer para que a gente possa encarar todas as situações. Deus, ele vai nos fortalecer para as adversidades, para o luto, porque um dos piores momentos da vida do ser humano nessa terra é o luto. É o luto. É uma das maiores dores, a dor da perca. Mas Deus há de preparar o nosso coração quando nós formos golpeados. O tema da mensagem de hoje é a dura missão de um profeta. Repita comigo: a dura missão de um profeta. Levanta a sua mão assim e fala: Senhor Jesus, me prepare nos momentos das adversidades. Amém? Vamos aplaudir bem forte em nome do Senhor. Terceiro, o profeta não pode abrir a boca só quando as coisas estão cômodas para ele. Olha o que aconteceu com Ezequiel. Deus falou com ele assim: ó, eu vou te dar um golpe, e em um único golpe eu vou tirar de você a menina dos teus olhos. Em um único golpe eu vou arrancar de você a menina dos teus olhos. E o profeta diz que ele pregou pela manhã, de tarde a mulher dele morreu, e no dia seguinte ele fez tudo o que o Senhor lhe mandou. Eu não posso abrir a minha boca como profeta só quando a minha vida estiver indo de vento em polpa. Se eu sou profeta, eu vou profetizar até no meio da minha dificuldade. Se eu sou profeta,
eu vou profetizar até no meio da minha prova, da minha luta, até no meio do vento. Eu não posso calar a minha boca, porque a palavra colocada na minha boca foi colocada pelo Senhor. Não foi o Senhor quem pegou o rolo e deu ao profeta Ezequiel e diga: come esse rolo e profetiza para esse povo? Come esse rolo, e profetiza para esse povo. Você não vai profetizar só quando a sua vida tiver as 1000 maravilhas. Você pode estar passando a luta que for, a prova que for, a dificuldade que for. Não se esqueça, você é profeta. Você é profeta. Ou você só é profeta nas horas da bonança? Não, meu irmão. Você também é profeta nas horas da escassez, da dificuldade, da luta. Um dia desse, eu vi na Bahia um jovem andando no meio da rua, profetizando e anunciando as boas novas de salvação. Aquele jovem falava: aceitem a Jesus enquanto ainda há tempo, aceitem ao Senhor enquanto ainda há tempo, porque um dia não haverá mais tempo. E aquele jovem gritava nas ruas da Bahia, e atrás daquele jovem vinha o corpo do pai, segurado num caixão. Aquele jovem entendeu que ele era profeta, e que mesmo diante do luto, ele tinha que profetizar e falar: meu pai está salvo, o meu pai está com o Senhor, porque o meu pai aceitou a Jesus. Mas se você ainda não aceitou, aceite, porque um dia todos nós estaremos assim como meu pai. Isso é ser profeta, meu irmão. Isso é ser profeta. É profetizar até na hora da dor, é anunciar até na hora da dificuldade, é pregar. O rolo Deus colocou na tua boca. Não deixe de pregar, meu irmão. Não deixe de falar. Você foi chamado para ser profeta. Não permita que nada e nem ninguém cale a sua voz. Tu és profeta. Você não pode ficar engolindo rolo e não pregar o que Deus mandou tu pregar. Ei, Ezequiel pregou o que ninguém queria ouvir. Foi duro, foi seco, foi áspero, mas ele sabia que quem levantou ele foi Deus. E ele não podia deixar de falar, nem no luto. Nem no luto ele podia deixar de anunciar. Ele pregou no momento mais difícil que o ser humano enfrenta na terra. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O momento mais difícil que você enfrenta não é quando você está sem dinheiro, não é quando está faltando comida, não é não, meu irmão. O momento mais difícil é quando você tem que enterrar alguém que você ama. Esse é o momento mais difícil. Você tem que enterrar uma pessoa amada, querida, desejada. É o momento mais difícil, porque na falta de comida, o muito que você pode fazer é pedir um parente, é pedir um vizinho, é pedir alguém: fulano, é ir na porta de um supermercado, me dá, pelo amor de Deus, uma comida, que eu não tenho nada em casa. Mas e no luto? Na hora de enterrar alguém, a dor. Esse profeta foi profeta, irmãos. E Deus está chamando a gente para isso. A igreja do Senhor está vivendo os últimos dias. Não há mais tempo de ficar com boca calada. Não dá mais tempo de ficar engolindo rolo. Não dá mais, irmãos.
Se Deus colocou a palavra na tua boca, é para tu profetizar, é para tu falar. Mas eu não estou bem. Ezequiel também não estava bem. Mas eu estou passando por luta. Ele também foi golpeado pelo próprio Deus. O próprio Deus foi lá e recolheu a mulher dele. O próprio Deus chegou: eu vou te golpear. E ele ali, falando a Deus, falou que vai me golpear. Chegou de tarde, ó, o golpe. Perdi a menina dos meus olhos, a mulher que eu tanto amava. E aí, parou o ministério? Desistiu do chamado? Amanheceu o dia, o que o texto diz? Ele estava lá anunciando, ele estava lá profetizando, ele estava lá falando a palavra de Deus. Eu quero finalizar dizendo: um profeta, ele é obediente a Deus até nas horas mais difíceis da vida dele. Ele é obediente a Deus até nos momentos mais difíceis, até nos momentos mais tenebrosos, até nos momentos de luto. Ele é obediente a Deus. Deus quer nos levantar como profetas, como mensageiros, como amigos dele nessa terra, para anunciarmos a palavra dele. Não silencie, não se cale, não silencie a voz do Senhor, não se cale. Tu és profeta, tu não podes calar a tua voz, pois aquele que te chamou é Ele que te capacita, é Ele que te fortalece. Seja obediente até nos momentos difíceis. Senhor, eu estou no luto, mas eu estou aqui profetizando. Senhor, eu estou na prova, mas eu estou aqui profetizando. Ou tu pensas que como profeta tu não vai passar? Eu sou escolhido e não vou passar por luta. Eu sou escolhido e não vou passar por prova. Eu sou meu irmão, nem te conto. Eu nem te conto, nem te falo nada. Meu irmão, o vento vai soprar, as ondas vão subir, a chuva vai descer, tanto para quem está com a vida construída na rocha, como quem está com a vida na areia. Vai vir para todo mundo, vai vir, mas tu tem que ser profeta e tem que obedecer até nas horas difíceis da tua vida. Até nesse momento Deus está contando comigo e com você para isso. Deus está contando comigo e com você. Quando Deus chama, é porque Ele conta. Você e eu, nós não fomos chamados por um acaso não, irmão. Eu vou falar com você. O chamado não veio porque eu quis, porque fazer a obra de Deus não é fácil, é um desafio após outro, mas chamado é chamado, irmãos, e quando o chamado vem, ele arde dentro do nosso peito, é mais forte do que nós, é mais forte. Você fala, eu vou desistir, mas daqui a pouco está tu lá fazendo, por causa do chamado que arde no teu peito. Só que existe um detalhe: nós estamos vivendo os últimos segundos. João disse há 2000 anos atrás: filhinho, jaz a última hora. Estamos nos últimos segundos. Os cientistas colocam lá o seu ponteiro e dizem: está faltando poucos minutos para o Apocalipse. Cientista, procura, pesquisa aí, vai lá, quantos minutos faltam para o Apocalipse, segundo dizem os cientistas. Pesquisa, cientista, falta pouco. Os próprios cientistas sabem que o mundo
está entrando em colapso, está entrando em sua fase, momento final. A qualquer momento estoura guerra, a qualquer momento vai estourar bomba nuclear, a qualquer momento o mundo vai se partir. E Deus está tentando levantar os seus profetas para anunciar. Deus está tentando levantar os seus para pregar. Não dá mais para ficar em silêncio, não dá mais para ficar calado. Abra a tua boca, profeta. Abra a tua boca. Seja exatamente aquilo que Deus chamou você para ser. Não se amedronte. Não fique temeroso com o que eles vão dizer, com os olhares, com a raiva. Não! Profetize. Profetize. Seja profeta. Tu foi chamado para isso, eu fui chamado para isso. Não leve para junto do seu caixão a mensagem, mas profetize a mensagem. Profetize. Profetize. Libere a palavra que o Senhor colocou dentro de ti. Libere a palavra. Saiba que quando Deus usa o profeta com a palavra de exortação, é porque Deus, Ele ama, Ele não quer ver ninguém se perder. É por isso. Quando Ezequiel falou, olha, se converta. Quando Jeremias falou, olha, se converta. Quando Isaías falou, olha, se converta, porque senão vai dar ruim. Não é porque Deus queria que desse ruim, é porque Deus queria que eles mudassem o estilo de vida deles, para que Deus pudesse operar na vida deles. Profetize. Não cale a sua voz. Entenda de uma vez por todas. O profeta o profeta Ezequiel perdeu a própria esposa no auge do seu chamado, no auge do seu ministério. Eu não sei quais são as suas perdas, eu sei as dificuldades e lutas que eu tenho enfrentado, não sei quanto a você, mas eu posso afirmar que Deus nos chamou para profetizarmos até quando a gente estiver passando por luta, até na hora difícil. Um dia desse, um servo do Senhor falou assim comigo: pastor, quando meu pai estava doente, ele chegou a sentir muitas dores, e aí ele foi para o hospital. E meu pai era um homem de Deus. E quando chegou no hospital, ele começou a anunciar a Jesus para as pessoas que estavam ali doentes ao lado dele. E as pessoas perguntavam para ele: mas o senhor não está sentindo nada? E ele dizia: não estou sentindo nada. E um dia, pastor, eu chamei meu pai e perguntei a ele no particular: pai, o senhor não está sentindo mais nada? E ele me disse: meu filho, eu sinto muitas dores, mas eu não posso dar um mau testemunho aqui, eu vou sofrer calado, eu sou profeta. É isso. Você consegue entender? É isso. Quando eu ouvi esse testemunho, meu coração ardeu. Porque isso é ser profeta, isso é ser homem de Deus de verdade. Eu quero ser assim. Que os irmãos queiram ser assim. Não podemos calar a nossa voz, nem mesmo quando estivermos na hora do luto, irmãos. No dia que eu fui no enterro do meu pai, eu profetizei.
No dia que eu fui no enterro do meu irmão, eu profetizei. Eu falei de Jesus. Você acha que é fácil? Não é fácil, Deus. Mas Deus conta com a gente. Não cale a tua voz. Se levanta como profeta. Se levanta. Mas pastor, eu estou na cinza, eu estou no pó. Levanta. Sacode essa poeira. Abre a tua boca e profetiza. O próprio Deus vai te dar estrutura. Vai me dar estrutura. O próprio Deus coloca a palavra na boca do profeta. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.